Uma doença que assombra o país desde a década de 1990 voltou a chamar a atenção agora em 2024. A escalada de casos de dengue já nos primeiros meses do ano preocupa a população e os gestores da área de saúde. Entre os receios, a possibilidade de aumento de casos graves com a circulação simultânea confirmada de 3 tipos do vírus. Nesta edição, eu vou mostrar para você um panorama da situação de Minas Gerais e do país. E nós vamos ver ainda como o Legislativo contribuiu para combater o problema ao longo dos anos. Eu sou Cláudia Gabriel e este é o Assembleia em Destaque, programa que mostra o impacto na sua vida dos assuntos discutidos aqui no Parlamento Mineiro. A Organização Mundial de Saúde alerta: cerca de 500 milhões de pessoas nas Américas correm o risco de contrair dengue. Nessa região, o número de casos aumentou nas últimas 4 décadas. Enquanto que nos anos 1980 foram cerca de 1,5 milhão de registros, o período entre 2010 e 2019 teve pelo menos 16 milhões de infectados no continente. Nas últimas 2 décadas, o número de casos de dengue aumentou mais de 8 vezes, passando de cerca de 505 mil em 2000 para mais de 5,2 milhões em 2019, sendo esse o ano com o maior número de casos relatados globalmente. Somente o Brasil, no ano de 2019, contribuiu com mais de 2,2 milhões de casos reportados. Nos últimos anos em que houve o surto da doença, Minas se destacou no ranking do país, com cerca de 470 mil notificações em 2019, período em que o estado também registrou a maior taxa de incidência e o maior número de casos notificados no Brasil. Em 2023, o registro é de 420 mil casos. Para este ano, especialistas chegam a projetar 800 mil. Para entender melhor o assunto, nossa equipe conversou com o pesquisador da Fiocruz, Carlos Eduardo Calzavara. Nós perguntamos a opinião dele sobre essa projeção preocupante do número de casos. Vamos ouvir. Mas por que essas projeções são pessimistas? Quando a gente observa até os dados históricos, a gente tem picos de dengue ou de outras arboviroses, tomando por base o início do período de chuvas, o início das temperaturas mais quentes, fim de março, abril e maio começa a decair, e quando a gente tem as primeiras frentes frias aí, praticamente cai abruptamente. Então, se a gente obedece exatamente esse ciclo, né, esse ciclo de chuvas e temperatura, posso dizer que a gente não está no pico ainda. E se não estando no pico, a gente já tem uma projeção não, número de casos aí a ministra pronunciou ontem cerca de 365 mil casos no país, né, desses confirmados, fora os suspeitos que ainda vão confirmar, e aí a gente precisa trabalhar muito nesse ponto. De fato, a projeção ela é realista. A dengue é uma doença viral causada por um arbovírus, tipo de vírus transmitido principalmente por mosquitos. Nesse caso, o já tão conhecido Aedes aegypti, ou ainda menos comum, o Aedes albopictus. São 4 sorotipos possíveis de dengue. Isso quer dizer que uma pessoa pode ser infectada mais de uma vez. Segundo os médicos, quando você contrai o vírus, o sistema imunológico oferece proteção duradoura apenas contra o tipo específico que te infectou. Mas é possível uma proteção cruzada de curta duração contra os outros sorotipos. No Brasil, a circulação simultânea dos 4 sorotipos foi identificada desde 2010, o que pode influenciar a evolução da gravidade da doença quando a pessoa contrai a dengue pela segunda vez. No dia 23 de janeiro, a Secretaria de Saúde de Minas Gerais chamou a imprensa para se posicionar sobre a situação. O secretário Fábio Baccheretti confirmou os receios. A gente, a cada 3 anos, tem um ano epidêmico, historicamente. 2010, 2013, 2016, 2019, 2022 não tivemos. Em 2023, ano passado, tivemos aí cerca de 400 mil casos, é um ano epidêmico, com muitos óbitos. Mas este ano
vai completar então 2 anos consecutivos anos epidêmicos. Isso é uma novidade. E com um fator que nos preocupa um pouco, que é a volta da dengue tipo 3 a circular às Américas. A América Central sofreu muito com a dengue tipo 3 no ano passado, e esse sorotipo chegou ao Brasil, ainda nas nossas amostras não é o predominante, mas por que nos preocupa? Lembrando que a dengue mais grave, geralmente, ela é uma nova infecção com um sorotipo diferente. A Organização Mundial de Saúde afirma que a maioria das pessoas ou apresenta sintomas leves ou nenhum sintoma e melhora entre 1 e 2 semanas. Quando presentes, os sintomas geralmente começam a partir do 4º dia até o 10º após a infecção e duram de 2 a 7 dias. Os doentes podem ter febre alta, dor de cabeça severa, dor atrás dos olhos, dores musculares e nas articulações, náusea, vômito, gânglios inchados e irritação na pele. Já um caso grave geralmente vem depois que a febre passa. Entre os sinais de alerta, dor abdominal grave, vômito persistente, respiração rápida, sangramento nas gengivas ou nariz, fadiga, inquietação, sangue no vômito ou nas fezes, muita sede, pele pálida e fria. Pacientes com sintomas graves devem ter cuidados imediatos. Após a recuperação, as pessoas que tiveram dengue podem sentir cansaço por várias semanas. O especialista explica quando é necessário buscar os serviços de saúde para atendimento. Tem que procurar um sistema de saúde, público, privado, tem que procurar sim. Por que eu falo isso, tá? Porque a dengue com sinais de alarme, que a gente chama, tá? E a dengue grave, né, que é a dengue grave, que pode ser inclusive letal, a evolução desses sintomas é muito rápida, tá? A dengue mata rápido, esse é o problema. Então, ficar esperando alguma piora para depois agir, você perdeu um excelente momento de manejo, de conduta médica, que às vezes é muito simples. Uma simples hidratação, né, uma reposição volêmica poderia tirar a pessoa do risco ou ajudar muito a pessoa a restabelecer a sua normalidade. Então, o problema é esperar, de fato. Se você pegar a doença, é importante descansar, beber muito líquido, usar medicamento para dor, mas evitar remédio como ibuprofeno e aspirina. Como eu já expliquei nesta edição do Assembleia em Destaque, o contágio da doença ocorre por meio da picada de mosquito. O vírus é transmitido quando fêmeas infectadas picam as pessoas. Mas como funciona esse mecanismo de contaminação? Depois que o mosquito se alimenta do sangue de uma pessoa infectada, o vírus se replica no intestino do inseto antes de chegar às glândulas salivares. O tempo que leva desde a ingestão do vírus até a transmissão real para um novo hospedeiro é o período de incubação. Essa incubação leva entre 8 a 12 dias, quando a temperatura ambiente está entre 25 e 28 graus Celsius. O mosquito pode transmitir o vírus pelo resto da vida. A escalada do número de casos levou a ministra da Saúde, Nízia Trindade, a fazer um pronunciamento em rede nacional de rádio e TV para todo o país no dia 6 de fevereiro. Ela convocou a população brasileira, estados e municípios para uma grande mobilização. A prioridade do Ministério da Saúde no combate ao mosquito foi confirmada como principal estratégia, mesmo com a inclusão de uma vacina. Vamos ouvir um trecho. É fundamental que as prefeitas e os prefeitos intensifiquem os cuidados com a limpeza urbana, evitando o acúmulo de lixo e de água, onde os mosquitos se proliferam. Da mesma forma, é essencial a ação das governadoras e governadores apoiando seus sistemas de saúde. E você, cidadã, cidadão, também tem um papel decisivo na prevenção. Precisamos redobrar os cuidados com as nossas casas e nas áreas em volta delas. Cerca de 75% dos focos estão dentro de casa. Vamos tampar as caixas d'água, descartar o lixo corretamente, manter as vasilhas de água dos animais sempre limpas, guardar garrafas e pneus em locais cobertos, retirar água acumulada dos vasos e plantas.
Pois é, além de evitar esses repositórios de água parada que nós vimos aí, o que nós podemos fazer para tentar evitar que a doença chegue até as nossas casas? A ciência afirma que o Aedes aegypti tem hábitos diurnos. Isso significa que os mosquitos picam principalmente à luz do dia. A sugestão de especialistas é o uso de roupas que cubram o máximo possível do corpo, a utilização de redes mosquiteiras pulverizadas com repelentes. Também é recomendável usar repelente na pele, além de instalar telas nas janelas das casas. A Fiocruz, Minas Gerais, também defende um controle maior de todos nós em relação ao mosquito. Dengue a gente pega em casa. A maior parte dos casos nós estamos pegando em casa, naquele ambiente de trabalho, ou seja, é onde a gente está, é onde a gente fica, e não a gente está passando por, tá? Então, quando não só a ministra da Saúde, como outros gestores públicos, quanto nós mesmos aqui conversando, fala, gente, a receita todo mundo conhece, né? Água acumulada, sabe já onde, sabe já como, sabe já o que tem que fazer. A questão, de novo, é a negligência. Mesmo sabendo, a gente está fazendo? Será que, por exemplo, não precisamos intensificar essa campanha um pouco antes dessas chuvas, ou antes de estourar os números de casos? E uma vez que intensifica essa campanha, inclusive com os agentes comunitários de saúde, que ainda bem voltaram a entrar em nossas casas, e de fato temos que abrir as nossas portas para isso. Será que isso não tem que ser feito um pouco antes também? Ou aumentar, né, vamos dizer assim, esse exército de pessoas que estão mobilizadas para isso? Preocupada com a saúde do cidadão, a Assembleia de Minas se engaja na luta contra a doença com campanhas publicitárias na TV, no rádio, nas ruas e na internet. Em 2019, a tônica foi lembrar ao mineiro que a dengue é uma doença que mata, reforçar os sintomas e a forma de combate. Já a campanha de 2024 alertou para o aumento do número de casos e também orienta sobre o combate ao mosquito e sobre a necessidade de se buscar atendimento médico no caso de sintomas. Na edição do Assembleia Fiscaliza de junho de 2023, o assunto também apareceu quando o secretário de Saúde do governo de Minas teve de vir ao Legislativo prestar contas do trabalho realizado. Questionado pelos parlamentares sobre as ações para enfrentar o problema, o secretário Fábio Baccheretti confirmou que 2023 era um ano epidêmico e lembrou que os focos do mosquito ficavam na maior parte dentro das residências. A principal ação do governo de Minas à época era então o repasse de recursos para os municípios e para que os agentes de endemias percorressem as casas. Minas também tem uma lei com medidas de prevenção e de controle do mosquito Aedes aegypti. A norma, aprovada pela Assembleia, está em vigor há mais de 13 anos e foi aperfeiçoada pela última vez em 2017 pelos deputados. Nessa lei estão medidas para obrigar que empresas e instituições públicas, onde haja risco de criadouros do mosquito, adotem providências para o controle. Inclusive, quem não cuidar das instalações pode cometer infração sanitária. As consequências disso são muitas, desde multa até interdição do local ou suspensão do funcionamento. Além disso, onde existirem mais de 50 trabalhadores ou onde a área for igual ou superior a 500 metros quadrados, é obrigatória a criação de uma comissão permanente de combate composta por pelo menos 3 empregados. Na mudança mais recente feita pela Assembleia nessa lei, foram incluídas orientações para que o governo de Minas estabeleça parcerias com os municípios. Além de ações de apoio às cidades, o Estado deve realizar campanhas educativas, com visitas a esses locais e distribuição de material explicativo. Apesar de defender a eliminação de criadouros de mosquitos como principal medida contra o aumento de casos, o Ministério da Saúde decidiu lançar na rede pública uma campanha de vacinação. 521 cidades em todo o país receberão doses. Em Minas Gerais, são 22. Esses municípios mineiros fazem parte das regiões de saúde de Coronel Fabriciano, Timóteo, Belo Horizonte, Nova Lima e Caeté. A seleção seguiu 3 critérios: a presença de pelo menos um município de grande porte, ou seja, com mais de 100 mil habitantes, alta transmissão de dengue registrada em 2023 e 2024 e maior predominância do sorotipo 2. As crianças e os adolescentes entre 10 e 14 anos serão vacinados.
O esquema vacinal será composto por 2 doses com intervalo de 3 meses. A definição de um público-alvo e de regiões prioritárias para a imunização foi necessária em razão da capacidade limitada de fornecimento de doses pelo laboratório fabricante da vacina. Foram adquiridas cerca de 6 milhões de doses para 2024 e 9 milhões para 2025. Apesar do cenário atual preocupante, o pesquisador da Fiocruz está otimista para os próximos anos. Eu tenho uma esperança muito grande, não só na atual vacina, né, que obviamente ainda vamos ver outros dados dela, tomara que mais efetivos, como também na disponibilização de outras vacinas, como a do Butantan, e a gente, vamos dizer assim, remetendo à Covid, a gente vai somando esses instrumentos que a gente tem, e ao final disso a gente consegue controlar ou deixar muito baixo esses números de casos. Então, se você me pergunta, há alguns anos atrás, como é que seria para os próximos anos, a minha resposta é ser a mesma. Pode preparar, daqui a 3 anos a gente tem outra epidemia, ou daqui a 4 anos outra epidemia. Mas dessa vez eu te respondo um pouco mais otimista, que pode ser que a gente não veja zero número, mas que a gente veja cada vez mais uma escada com os degraus reduzindo. Você aí que está acompanhando este programa, não se esqueça. Se tiver algum sintoma, procure o serviço médico. Eu fico por aqui. Obrigada pela sua companhia. E você já sabe, entre no portal da Assembleia para rever este e outros programas produzidos pela nossa TV. Tchau e até a próxima.